E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Vez por outra, eu tenho encontrado pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, por favor, faça uma oração forte. Faça uma oração milagrosa. Esses termos assim, oração prece milagrosa, oração forte, elas são tiradas de seitas anticristãs, ou às vezes até do espiritismo. Todavia, a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia fala de oração do justo, a Bíblia fala de oração da fé, a Bíblia fala de oração incessante e assim por diante. Mas qual o tipo de oração eficaz? Qual é aquela oração que você deve fazer para que seja aceita por Deus e tenha resposta de Deus? Eu tenho uma opinião. A oração eficaz ela é aquela que intercede por outros. Ela entra na etapa da oração intercessória. Por exemplo, Abraão. Quando nós lemos o livro de Gênesis, Abraão está intercedendo pelo seu sobrinho Ló. É uma oração intercessória. A oração eficaz, em segundo lugar, é aquele tipo de oração que se move no mundo espiritual. Ela se desprende das coisas materiais e passa para as coisas espirituais. Esta oração eficaz, ela não somente faz essa parte no sentido espiritual, mas ela entra no campo da adoração. Ela adora a Deus. A oração eficaz, além de adorar a Deus, ela agrada a Deus. Terceiro lugar, a oração eficaz ela é persistente. É o exemplo da viúva que nós lemos, que batia na porta do juiz iníquo e dizia: me atenda, me atenda, me atenda. A oração eficaz é aquela que chega a atingir, a tocar a sensibilidade de Deus. Você quer um exemplo? O rei Ezequias. Ele estava enfermo, recebeu o profeta Isaías entrando na sua casa, e o profeta Isaías disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta sai e ele bota o rosto contra a parede e disse: Deus, lembra-te, desde a minha mocidade que eu tenho te servido, e chorou muitíssimo. E a Bíblia disse que Deus ordena ao profeta, ainda lá no meio do pátio, e disse: volta e diz ao meu servo Ezequias: eis que eu ouvi as tuas orações, eu vi as tuas lágrimas, e eu acrescentarei os teus anos de vida. Esta é uma oração eficaz. Mas existem outras coisas. Como é que nós devemos orar? Não existe um manual de oração. Existem muitos livros no mercado sobre como orar, como ter a oração eficaz, a oração da mulher vitoriosa, a oração do homem vitorioso e assim por diante. Nós devemos orar, em primeiro lugar, como um dever. Orar sempre e sem desfalecer. Jesus nos ensinou isto. Em segundo lugar, nós devemos ter a oração secreta. Também Jesus ensinou em Mateus 6.
Quando orares ao teu Pai, entra no teu quarto. Teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. A oração, como disse Ed René-Kivitz, é aquilo que Deus vê. Terceiro lugar, nós devemos orar sem muitas repetições. A nossa oração deve ser objetiva. Em quarto lugar, nós devemos orar como Jesus ensinou em Mateus 6, de 9 a 13. A oração do Pai Nosso, mas com a espontaneidade que nós devemos ter de cada um de nós com as nossas palavras. Não é uma reza. Oração não é rezar. Oração é conversar, é falar. Nós devemos orar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos orar com súplicas. Suplicar é rogar, é pedir ao Senhor. Nós devemos orar sem cessar, constantemente, lavando os pratos na sua pia de lavar louça, dirigindo o seu carro numa viagem, sendo taxista, trabalhando no escritório, aonde você estiver, ore. Deus vai responder as tuas orações. E por último, ore com ações de graças. Ore agradecendo a Deus. Nós temos mais que agradecer do que a pedir. Fazendo assim, Deus vai ouvir dos céus, perdoará os teus pecados e sarará a tua terra, o teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.